Olá, olá, amigos do Decorando Lei Seca, muito bem-vindos a mais uma aula de preparação da PGE do Piauí. Nós estamos aqui numa série de vídeos trazendo sobre as principais disciplinas que cairão no concurso da PGE do Piauí, trazendo informações relevantes, informações recentes, atualizações, para complementar o seu estudo nesse reta final, pós-edital, e a gente vai buscar trazer aqui aulas sobre temas sensíveis da advocacia pública, direcionados aí para processo civil, para direito administrativo, direito tributário, direito constitucional, principalmente. Certo? Na aula de hoje, nós vamos tratar de diversos julgados do Supremo Tribunal Federal que dizem respeito aos direitos e garantias fundamentais. Nós sabemos que o direito constitucional é o cerne do estudo de qualquer concurso público, principalmente para procuradorias. Ao estudar o direito constitucional, a gente estuda diversas outras disciplinas. E dentro dessa disciplina, dentro dessa matéria, dentro do direito constitucional, direitos e garantias fundamentais ocupam um espaço extremamente relevante. Aí a gente sabe que a gente precisa ler ali os artigos iniciais da Constituição, conhecer tudo que diz o artigo 5º, todos os seus incisos, mas isso não basta para uma prova no nível das procuradorias, principalmente uma prova elaborada pela Sebrasp. Desse modo, além de conhecer a literalidade da Constituição no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, como por exemplo ali do artigo 5º seus incisos, nós precisamos também estar atualizados daquilo que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo na interpretação desses dispositivos constitucionais. Então, em que medida, qual é o alcance na prática que o Supremo dá aos direitos e garantias fundamentais frente àqueles casos que são levados ao seu conhecimento, e são casos que estão aí na ordem do dia, que a gente tem ouvido falar bastante, certo? Então, o desafio de hoje é trazer aí uma atualização jurisprudencial de direitos e garantias fundamentais de alguns julgados que a gente entende que tem grande probabilidade de estarem na prova da PGE do Piauí. Então, vamos lá? Compartilhando a nossa tela, para a gente passar alguns julgados aqui. Julgado do STF sobre direitos e garantias individuais. O primeiro deles, talvez eu já tenha ouvido falar, espero que sim, mas se não ouviram agora, saberão, conhecerão aquilo que o Supremo entende sobre a temática e qualquer questão que venha nesse sentido, vocês têm condições de acertar. Símbolos religiosos em órgãos públicos e laicidade do Estado. No agravo em recurso extraordinário, 1.249.095, ao julgar o tema 1086, o Supremo fixou a seguinte tese: a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. E aí o Supremo traz, nos votos do relator e dos demais julgadores, alguns fundamentos, e a gente traz aqui dois ou três fundamentos para que vocês compreendam onde na Constituição consta dispositivo que leve a essa interpretação. Então, por exemplo, a Constituição, segundo o Supremo, ao Tratado dos Direitos Individuais, contemplou a liberdade religiosa a partir de múltiplas dimensões. E aí temos lá o artigo 5º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, e ainda disse o Supremo: a laicidade do Estado brasileiro vem estampada no artigo 19, inciso 1º da Constituição. Então, esses são, por exemplo, dispositivos constitucionais a partir dos quais a Suprema Corte chegou a essa conclusão. Então, pode um símbolo religioso ser colocado em órgãos públicos, em prédios públicos? Depende, em princípio, sim, desde que seja para manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, forte na liberdade religiosa prevista na Constituição e na laicidade do Estado. Porque se é para demonstrar apenas uma tradição cultural, não significa que o Estado tenha adotado a religião A, a religião B ou a religião C como oficial. O que o Supremo vem entendendo que não pode acontecer é a existência de leis, por exemplo, municipais, obrigando que em órgãos públicos tenha símbolos de determinadas religiões. Isso o Supremo entende como inconstitucional. Lei obrigando que as entidades públicas adotem símbolos religiosos da religião X obrigatoriamente.
isso para o Supremo é inconstitucional. Mas não é inconstitucional a colocação de símbolos religiosos como manifestação de tradição cultural da sociedade brasileira, forte na liberdade religiosa, e isso não violaria aí a laicidade do Estado, certo? Isso é um tema que pode vir em prova objetiva da Sebrasp, então vocês precisam estar atualizados sobre ele. Ainda sobre direito e religião, direito à liberdade religiosa. Uso de trajes religiosos em fotos de documentos oficiais. Recurso ordinário 859.376, ao julgar o tema 953. O Supremo entendeu que é constitucional a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual com o rosto visível. No caso, uma freira foi impedida de utilizar o hábito religioso em fotografia necessária à renovação da CNH. Aí o Supremo disse que a liberdade religiosa é assegurada no artigo 5º, inciso 6º da Constituição, e é essencial para a garantia da dignidade humana, englobando o direito de crer e de viver em conformidade com sua crença. A liberdade de culto assegura a manifestação pública da fé, segundo o Supremo, inclusive a utilização de roupas e acessórios condizentes com o credo que se professa. É verdade, ainda disse a Suprema Corte, que a padronização das regras para a emissão de documentos oficiais ajuda a reduzir fraudes e a viabilizar a promoção da segurança pública e da segurança jurídica. Contudo, quando o vestuário ou acessório relacionado à crença ou à religião não impedir a adequada identificação individual, a obrigação de retirá-lo em fotos de documentos oficiais restringe ilegitimamente o direito à liberdade religiosa. Nessa situação, a proibição viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a medida não se mostra necessária para atingir o fim a que se pretende. Então, não basta justificar que não pode usar traje religioso em foto de documento oficial, porque isso impossibilitaria a real identificação do sujeito, daquele indivíduo, se no caso concreto se vislumbrar, por exemplo, que a pessoa colocou apenas um pequeno chapéu ou algum lenço que não cubra o rosto, por exemplo, se for possível, até atualmente por inteligência artificial, fazer a leitura daquele rosto e se identificar tranquilamente quem é aquela pessoa, quem é aquele sujeito. Se mesmo usando traje religioso, a gente conseguir manter a segurança na identificação do indivíduo, é possível sim que ele manifeste a sua religião por meio dos seus trajes e acessórios, sendo desproporcional qualquer vedação nesse sentido, certo? Então a análise a priori o STJ e o STF entende isso como constitucional, mas a análise será casuística. Também não adianta a pessoa colocar uma burca lá e ficar só os olhos de fora, é impossível a identificação do indivíduo, e evidentemente que esse traje religioso não vai poder ser utilizado. Mas se a gente pensar num pequeno chapéu ou num lenço que cubra eventualmente uma parte do cabelo ou das orelhas, que não impeça a identificação do indivíduo até mesmo por inteligência artificial, não há problema nenhum, segundo o Supremo Tribunal Federal. Covid-19, lei municipal e obrigatoriedade da vacinação. E aí vejam, já faz algum tempo, graças a Deus, que a Covid já é algo que não preocupa tanto a nossa população. Mas o Supremo vem concluindo julgamentos que foram levados à sua análise naquela época. E um desses julgamentos diz respeito à lei municipal e obrigatoriedade de vacinação. Na DPF 946, por exemplo, o Supremo entendeu que é inconstitucional, à luz do dever estatal de proteção à saúde populacional, lei municipal que proíbe em seu território a vacinação compulsória e a respectiva imposição de restrições e sanções a pessoas não vacinadas, uma vez que desestimula a adesão à imunização e gera risco à saúde coletiva. Para o plenário do Supremo já deliberou a respeito dessa matéria, tendo fixado o entendimento de que é constitucional a determinação de vacinação compulsória, que não deve ser confundida com a vacinação forçada, podendo ela ser incentivada por medidas indiretas, como a exigência de certificado de vacinação para ingresso em estabelecimentos de uso coletivo. Esse aqui é um julgado bem interessante para a prova objetiva e para a prova discursiva, por exemplo, para falar sobre a diferença entre vacinação forçada e vacinação compulsória.
A vacinação forçada é pegar o sujeito pelo braço e levar ele para ser vacinado. A vacinação compulsória é por meios indiretos, eu acabo forçando essa pessoa, obrigando ela, né, a se vacinar sob pena de ela sofrer alguns prejuízos, como, por exemplo, não poder andar no transporte coletivo de passageiros, não poder frequentar locais públicos que tenha aglomeração. Então, uma lei que proíbe a vacinação compulsória é inconstitucional. A contrário senso, uma lei que impõe compulsoriamente a vacinação sob pena da pessoa ser restringida em alguns direitos, ela é uma lei constitucional, sobretudo porque o interesse público primário aqui de proteção à saúde coletiva se sobrepõe ao interesse meramente particular do indivíduo de não querer ser vacinado, certo? Então, é constitucional lei que impõe aí compulsoriamente a vacinação da Covid, sob pena de restrição de alguns direitos. Isso vale não só para a Covid, né? Vale para qualquer outra enfermidade. Aqui, Covid é um caso mais emblemático, por isso que a gente traz esse julgado para fixação dessa matéria pelas senhoras e pelos senhores, certo? Próximo julgado. Pessoas transexuais e travestis. Direito ao atendimento médico de acordo com suas necessidades biológicas e direito à correta identificação nas DNVs de seus filhos. DNV significa Declaração de Nascidos Vivos. A DPF 787 do Distrito Federal. O que o Supremo entendeu? O Ministério da Saúde, em observância aos direitos à dignidade da pessoa humana, à saúde e à igualdade, previstos lá no artigo 1º, inciso 3º, inciso 4º, 5º caput e 6º caput da Constituição, deve garantir atendimento médico a pessoas transexuais e travestis de acordo com suas necessidades biológicas e acrescentar termos inclusivos para englobar a população transexual na declaração de nascido vivo de seus filhos. E aqui a emenda do caso concreto. A DPF, atos omissivos e comissivos do Ministério da Saúde que dificultam o acesso de pessoas transexuais e travestis às políticas de assistência básica em saúde. Nome social, identidade de gênero autodeclarada, independentemente de procedimento cirúrgico ou hormonal para mudança de sexo, isso aqui é importante. Direitos sexuais e reprodutivos da população LGBTIA+. Função contramajoritária do controle de funcionalidade e garantia de direitos fundamentais de minorias ou vulneráveis, precedente do STF. Medida cautelar deferida, a de referendo do plenário, para determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 30 dias, a adoção das medidas necessárias para garantir o acesso ao agendamento de consultas e exames, independentemente do gênero declarado da pessoa, bem como a adequação do formulário de declaração de nascido vivo em conformidade com a autodeclarada identidade de gênero dos genitores. Necessidade e adequação do formulário de declaração de nascido vivo. Então, aqui, vejam que, quando a gente trata de direitos e garantias fundamentais, notadamente nos últimos tempos, a gente vai tratar de temas sensíveis, de temas que muitas vezes geram divergências na sociedade. Pessoas vão entender que seria justo uma coisa e outras entenderão que seria justa outra coisa. E o Supremo precisa pacificar esses temas sensíveis. Então, a gente trabalhou aqui com o tema da liberdade religiosa, a gente trabalhou com liberdade no que tange a vacinação ou não, a gente está trabalhando aqui a questão da identificação sexual dos sujeitos e a necessidade de o poder público, nos seus formulários, respeitar essa autodeclaração, essa autovontade das pessoas, no caso de transexuais e travesti, inclusive, independentemente da realização de procedimento cirúrgico ou hormonal para mudança de sexo. É como a pessoa se reconhece. Se ela nasce homem, mas se reconhece mulher, ela precisa ter esse direito de se declarar dessa forma nos formulários do poder público, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana, à saúde e à igualdade, certo? Então, o tema aí tem cara de prova também. Plano Nacional de Educação e papel das escolas no combate às discriminações por gênero e orientação sexual. Aqui, de novo, mais o julgado de direitos e garantias fundamentais, tratando aqui de identificação sexual, de identidade sexual das pessoas. Então, um tema sensível no Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, e a gente traz ao conhecimento dos senhores, porque se é sensível para o Supremo, se é sensível para a população, é evidente que o examinador também está por dentro dessa temática.
Então, Plano Nacional da Educação, papel das escolas no combate às discriminações por gênero e orientação sexual. Na ADI, pessoal, 5.668 do Distrito Federal, o Supremo entendeu o seguinte: as escolas públicas e particulares têm a obrigação de coibir o bulimento e as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, bem como as de cunho machista contra meninas cisgêneras e transgêneras e homotransfóbicas contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais em geral. E aí veio o Supremo e concluiu o seguinte: o direito à educação, incluído em seu bojo a instrução pública e privada, orienta-se para a consecução dos objetivos republicanos da liberdade e da igualdade. É dever constitucional do Estado agir positivamente para a concretização de políticas públicas, e incluídas as de cariz social e educativo voltadas à promoção da igualdade de gênero e da orientação sexual. Viola a Constituição e o direito convencional de qualquer leitura de cláusula aberta semântica da igualdade que não albergue o combate às desigualdades de gênero e de orientação sexual. Tema extremamente importante, talvez um tema até para uma questão aberta para vocês discorrerem, e o importante aqui, o relevante aqui para a prova objetiva, por exemplo, é que isso vale tanto para escolas públicas quanto para escolas particulares. Porventura, pode o examinador vir cobrar de vocês uma afirmativa no seguinte sentido: as escolas públicas têm obrigação, ou assim, as escolas públicas, ao contrário das privadas, têm a obrigação de coibir o bulimento e as discriminações de gênero, tarará, tarará. Está errado. Para o Supremo, é todo o sistema educacional que tem essa obrigação, seja o sistema público, seja o sistema privado. E para complementar esse julgado, a gente traz outro lá na observação embaixo, que foi o entendimento do Supremo na DPF 462, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que lei municipal que proíbe o tema da identidade de gênero na rede pública de ensino é inconstitucional. Então, se uma lei proíbe que nas escolas municipais se trate de identidade de gênero, essa lei é inconstitucional. Mas ela é inconstitucional tanto sob a perspectiva material quanto sob a perspectiva formal. A inconstitucionalidade formal porque viola a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. E a inconstitucionalidade material por violar a dignidade da pessoa humana. Então, sob qualquer prisma que se analise a lei municipal que proíbe o tema da identidade de gênero na rede pública de ensino, ela é inconstitucional, tanto materialmente quanto formalmente. Então, o tema também que está na moda, está na ordem do dia dos tribunais, está na ordem do dia da mídia, está na ordem do dia da sociedade, a gente precisa conhecer o que a Suprema Corte vem interpretando em relação a ele. Outro julgado, pessoal. Assédio judicial a jornalistas. Olhem que interessante. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e foro de domicílio do réu. Aqui nas ADIs 6792 e 7055, o Supremo entendeu que constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar a sua defesa ou de torná-la excessivamente onerosa. Várias ações contra o mesmo jornalista, contra o mesmo jornal, pipocando em diversas comarcas do país inteiro. Isso dificulta a defesa, gera um custo demasiado, quando na verdade a discussão é uma só. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no fórum de seu domicílio. E complemento Supremo, a responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou culpa grave. O que é culpa grave? Evidente negligência profissional na apuração dos fatos. E, na verdade, quando o Supremo analisou essas ADIs, ele conferiu interpretação conforme alguns dispositivos. Primeiro, conferiu interpretação conforme a Constituição, o artigo 53 do CPC, do Código de Processo Civil, determinando-se que, havendo assédio judicial contra a liberdade de expressão, caracterizado pelo ajuizamento de ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com notório intuito de prejudicar a defesa de jornalistas ou órgãos de imprensa, as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto no fórum de domicílio do réu. Isso quanto ao assédio judicial e a mudança de competência das varas do Poder Judiciário para analisar esses processos a pedido do réu, desde caracterizado
o assédio judicial. E quanto à responsabilidade civil do jornalista, o Supremo deu interpretação conforme a Constituição, aos artigos 186 e 927 caput do Código Civil, para estabelecer que a responsabilidade civil do jornalista, no caso de divulgação de notícias que envolvam pessoa pública ou assunto de interesse social, depende de o jornalista ter agido com dolo ou culpa grave, afastando-se a possibilidade de responsabilização na hipótese de meros juízos de valor, opiniões ou críticas, ou da divulgação de informações verdadeiras sobre assuntos de interesse público. Interessante esse julgado do Supremo, porque cada vez mais a gente tem visto, com a internet, com as redes sociais, críticas públicas a pessoas que ocupam espaços públicos. E a gente precisa avaliar até que ponto essas críticas elas são mera liberdade de expressão de imprensa ou são críticas de cunho pessoal que podem gerar algum tipo de dano moral, material, por exemplo, para a pessoa que está ali exposta. E o Supremo tentou dar uma apaziguada nessas questões, deixou claro o caso concreto, a análise do assédio judicial e da responsabilidade jornalista, mas fixou parâmetros interessantes ao interpretar o artigo 53 do CPC e os artigos 186 e 927 do Código Civil. Esse é um julgado que pode aparecer, por exemplo, pessoal, tanto em direito constitucional, na prova, quanto em direito civil. Por exemplo, no que diz respeito ao assunto responsabilidade civil. Pode lá, dentro de civil, pode cair o tema sobre a responsabilidade civil dos jornalistas, cuja conclusão está dada aqui pelo Supremo Tribunal Federal, e vocês agora têm pleno conhecimento dela. Liberdade de expressão e proibição de manifestação pública de militar contra atos de superiores ou resoluções do governo. De novo, aqui a gente vai falar de liberdade de expressão. Falamos da liberdade de expressão e de imprensa dos jornalistas e dos meios de comunicação, e agora estamos falando de liberdade de expressão dos militares, principalmente quanto a atos de seus superiores hierárquicos. O artigo 166 do Código Penal Militar, o CPM, é compatível com o sistema normativo constitucional vigente, pois as restrições por ele impostas são adequadas e proporcionais quando consideradas as peculiaridades das atribuições militares e a singularidade de suas carreiras, que possibilita aos seus integrantes a submissão a regime disciplinar distinto do aplicado aos servidores públicos civis em gerais. Então, o Supremo diz o seguinte, no artigo 166 do CPM, o Código Penal Militar, ele traz algumas vedações aos militares que são próprias da carreira militar, uma vez que são estruturadas hierarquicamente de modo distinto dos servidores públicos civis em gerais, o que justifica que tenha consequências quando praticados esses atos que ali são vedados. E aí o Supremo discorre sobre o caso para que a gente possa compreender melhor. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada máxima efetividade, sem esquecer, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Na espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo sob pena de detenção. O Supremo já teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica mutatis mutandis em tudo se aplica ao presente caso. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam, mesmo que envolvam críticas e protestos, é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, aqui o caso específico dos militares, na linha do entendimento já afirmado pela Corte, há de se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina e cujas limitações visam atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário. Então, o militar não pode criticar publicamente os seus superiores nem atos do governo ao qual ele integra, sob pena de incidir no artigo 166 do Código Penal Militar. Portanto, o Supremo entendeu que esse dispositivo é constitucional, o artigo 166, porque, de fato, há uma diferença no regime jurídico dos militares se comparado ao regime jurídico dos servidores civis em geral, certo? Então, liberdade de expressão de militares, vocês já conhecem, portanto, a interpretação que o Supremo deu a esses casos. Vamos ver aqui, temos mais duas.
Abordagem policial e filtragem racial. Isso parece algo meio óbvio, né, nos dias atuais, mas precisou ser reforçado aqui pelo Supremo no HC 208.240. É interessante que isso foi decidido aqui no HC, e acredito que algumas pessoas não conheçam, embora uma questão que venha a ser exigida de vocês sobre essa temática, vocês tenham condições de responder. Mas esses julgados que não são fixados necessariamente em sede de repercussão geral, em recurso extraordinário, ou em ADI, ou em ADPF, eles também são importantes e também caem. Por isso que a gente traz esse HC, por exemplo. E aqui, o Supremo entendeu o seguinte: a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve ser fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam o corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. E aí discorreu o Supremo nesse HC. O Estado brasileiro comprometeu-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e a garantir o direito a cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, cor ou de origem nacional ou étnica, conforme a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. O perfilamento racial na atividade policial ocorre quando as forças de segurança utilizam estereótipos baseados na cor, na raça, na etnia, no idioma, na descendência, na religião, na nacionalidade, no local de nascimento, ou uma combinação desses fatores, em vez de evidências objetivas, para submeter pessoas a revistas ou atos de persecução penal. A busca pessoal, baseada em filtragem racial, viola a Constituição Federal, a legislação pátria e os compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil. Então, a abordagem policial, estritamente com base em filtragem racial, por exemplo, é uma atuação eivada de nulidade do Estado, porquanto só pode assim agir caso haja elementos indiciários objetivos, segundo o Supremo Tribunal Federal. E para fechar, pessoal, licença maternidade à mulher não gestante em união estável homoafetiva. Aqui nós temos duas mulheres vivendo uma relação de união estável, na qual uma delas vai ser a gestante, ela fecunda lá, não sei os termos técnicos, mas faz uma inseminação, e ela vai ser a mãe, do casal vai ser a mãe gestante, a outra é a mãe não gestante. Muito bem. O que o Supremo entendeu aqui, ao julgar o recurso extraordinário 1.211.466, e ao fixar a tese no tema 1072. Disse o Supremo da seguinte forma: a mãe, servidora ou trabalhadora não gestante em união ou afetivo tem direito ao gozo de licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. Então, imaginemos nós que nós temos esse casal de mulheres, casal de união estável homoafetivo. A mãe gestante, se ela não for servidora pública e não for trabalhadora de carteira assinada, e por algum motivo não for contribuinte individual, por exemplo, acho que contribuinte individual não se aplica nesse caso. Se ela não for servidora e não for seletista, ela não vai gozar da licença maternidade. Eu estava pensando aqui já no salário maternidade. Mas para a licença maternidade ela tem que ser servidora ou seletista. Se ela não for servidora, não for seletista, ela não vai ter direito à licença maternidade. Se a outra companheira, que é a não gestante, for servidora ou seletista, ela vai poder gozar da licença maternidade no prazo da licença maternidade. Uma das duas, pelo menos, tem que gozar da licença maternidade se for servidora ou seletista. Se o exemplo for diverso, a mãe gestante for servidora ou seletista e gozar da licença maternidade, a mãe não gestante gozará da licença paternidade se for servidora ou seletista. Interessante essa proteção do Supremo. E os fundamentos são os seguintes: as normas constitucionais relativas ao direito à licença maternidade e à mãe não gestante, união afetiva, não podem ser interpretadas fora do contexto social em que o ordenamento jurídico brasileiro se insere, impondo-se opção por interpretação que confia máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo texto. O direito à igualdade, do artigo 5º, pressupõe a consideração das especificidades indevidamente ignoradas pelo direito, especialmente aquelas vinculadas à efetivação da autonomia individual necessária à autorrealização dos membros da sociedade. Essa frase é excelente. O reconhecimento da condição de mulher
a mãe não gestante em união afetiva, no que concerne a concessão de licença maternidade, tenham condão de fortalecer o direito à igualdade material e, simbolicamente, de exteriorizar o respeito estatal às diversas escolhas de vida e configuração de famílias existentes. À luz do princípio da proporcionalidade, verifica-se a impossibilidade de concessão de benefício na hipótese abstrata de concorrência entre as mães a ambas simultaneamente em virtude de uma única criança, devendo a uma delas ser concedida a licença maternidade e a outra afastamento por período equivalente à licença paternidade. Julgado bem interessante do Supremo Tribunal Federal, é um julgado que pode vir, por exemplo, até mesmo numa prova discursiva para vocês, mas que, por hora, basta que vocês o conheçam a tese fixada aqui pelo STF no tema 1072, para a prova objetiva da SEBRASP, que se avise. Tá bem, queridos? Mais, então, um apanhado de julgados aqui do Supremo Tribunal Federal, para facilitar o estudo de vocês, trazendo temas que são sensíveis à sociedade, sensíveis à mídia, sensíveis às pessoas, sensíveis ao Supremo Tribunal Federal e, por que não, sensíveis às bancas examinadoras também. De modo que vocês, agora tendo conhecimento, têm condições de acertar qualquer questão que porventura surja relacionada a essas temáticas. Certo, meus queridos? Bons estudos a todos e até a próxima.